Lord of Mysteries, capítulo 7. Vocês podem me chamar de o tolo. A resposta simples logo emanou pelo grande salão e se dissipou na névoa. No entanto, a voz continuou ressoando nos corações de Audrey e Alger, agitando uma onda após a outra. Eles nunca esperaram tal designação, mas sentiram que ele a merecia. A designação incorporou perfeitamente sua imagem como alguém misterioso, poderoso e bizarro. Após alguns segundos de silêncio, Audrey levantou-se, ergueu um pouco a saia e dobrou os joelhos, fazendo uma reverência para Zhou-Mingrui. Honorável senhor. Tolo, por favor, permita-me tomar a liberdade de solicitar que seja testemunha de nosso comércio. Não é problema, a mente de Zhou-Mingrui zumbia enquanto ele respondia de uma maneira que combinava com seu status. É uma honra, senhor. Tolo, Alger também se levantou. Ele também curvou ligeiramente as costas com a palma da mão direita sobre o peito. Zhou-Mingrui abaixou a palma da mão direita e sorriu. Continuem. Alger assentiu e sentou-se antes de olhar para Audrey. Se você puder obter o sangue do tubarão fantasma, peça a alguém para enviá-lo para o Bar Warrior e Sea na Rua Pelican, no Burgo Rosa Branca do Porto Pritis. Diga ao chefe, Williams, que é isso que o capitão quer. Assim que eu confirmar o recebimento, você vai me dar um endereço para enviar a fórmula da poção ou quer que eu diga direto a você aqui? Audrey pensou por um momento antes de dizer com um sorriso. Vou escolher o método mais seguro. Vamos fazer aqui, embora seja um teste para a minha memória. Uma vez que o senhor Tolo concordou em testemunhar o comércio, também representou que haveria uma reunião semelhante na próxima vez. Com isso em mente, ela de repente virou a cabeça enquanto olhava para Zhou-Mingrui com olhos brilhantes. Com um tom de interesse, ela sugeriu. Senhor Tolo, você se importaria de fazer mais algumas tentativas como esta? Alger ouviu sua sugestão com calma, também foi tentado pela sugestão. Ele logo repetiu. Senhor Tolo, você não acha essas reuniões interessantes? Embora seus poderes excedam nossa imaginação, deve haver certos domínios que você não entende ou se destaca. A pessoa ao meu lado é obviamente uma jovem de posição elevada. Eu também tenho meu conjunto único de experiências, percepções, mídias e recursos. Talvez chegue o dia em que nós dois possamos ajudá-lo a completar algo trivial que pode ser inconveniente para você. Do seu ponto de vista, o fato de ter sido puxado para este espaço sem qualquer aviso ou qualquer meio de resistir significava que o misterioso senhor Tolo estava no controle. Participar das reuniões não era algo que pudesse recusar. Portanto, era melhor colher os benefícios desse encontro o máximo que pudesse para compensar seu estado passivo e desfavorecido. O trio na mesa comprida tinha diferentes formações, recursos, canais de informação e compreensão do domínio místico. Se interagissem e desfrutassem de alguma cooperação limitada, poderiam produzir efeitos imprevisíveis e imensuráveis. O comércio de recursos que acabara de ser negociado era um exemplo. Outro exemplo seria se ele desejasse matar alguém. Poderia com facilidade solicitar ajuda aos membros da reunião, que não pareciam ser relacionados a ele, tanto na superfície quanto na realidade. Desviaria qualquer investigador perfeitamente. Uma jovem de alta posição. Meu comportamento e sotaque eram tão óbvios. Audrey olhou inexpressiva, com a boca um pouco aberta, mas logo voltou aos seus sentidos e acenou com a cabeça sem qualquer hesitação. Senhor Tolo, acho que é uma sugestão muito boa. Desde que esta reunião se torne regular, você pode deixar certas coisas que são inconvenientes para nós. Claro, tem que ser algo dentro de nossas capacidades. Desde o momento em que ouviu a sugestão, Zhou-Mingrui já pesou os prós e contras. Mais reuniões com certeza permitiriam que ele ganhasse mais conhecimento dos segredos dos Beyonders ou outros mistérios, uma bênção para sua transmigração de volta. Por exemplo, era provável que a fórmula da poção espectador aparecesse na próxima reunião. Da mesma forma, as informações que obteve certamente seriam úteis para sua vida atual. No entanto, com mais reuniões era mais fácil se expor. De fato, independente do mundo, não existe almoço grátis. Zhou-Mingrui estendeu a mão direita de novo enquanto batia na lateral da longa mesa com o dedo de forma gentil. Considerando o fato de que ele estava no controle da convocação e dispensa da reunião, qualquer ameaça de exposição estava dentro dos limites de seu controle. Os prós claramente excederam os contras, então Zhou-Mingrui logo tomou uma decisão. Ele parou de bater enquanto sorria para os olhares ansiosos e perturbados da dupla.
Sou uma pessoa que gosta de uma troca justa e igualitária. A ajuda de vocês não ficará sem recompensa. Toda segunda-feira, às 3 da tarde, façam o possível para ficarem sozinhos. Depois que eu fizer mais algumas tentativas e descobrir certas coisas, talvez vocês possam solicitar uma licença antecipada. Vocês não precisarão mais se preocupar em estar em situações inapropriadas. Esta foi uma forma de concordar com as sugestões de Alger e Audrey. Audrey tinha acabado de completar 17 anos. Tendo sido cuidada durante toda a sua vida, ela tinha o caráter de uma jovem. Portanto, não pôde deixar de cerrar o punho e bombeá-lo aos poucos na frente do peito quando ouviu a resposta do tolo. Sem esperar que Alger dissesse uma palavra, Audrey disse empolgada, com os olhos brilhando. Então, devemos nos dar codinomes? Afinal, não podemos usar nossos nomes verdadeiros para conversar. Embora eu não seja capaz de enganar o Senhor. Tolo sobre minha verdadeira identidade, a pessoa à minha frente representa algum perigo. Não devo deixá-lo saber quem eu sou. Boa ideia, respondeu Zolmingruy de maneira simples e descontraída. A mente de Audrey imediatamente começou a zumbir enquanto ela expunha seus pensamentos conforme eles vinham a ela. Você é o Senhor. Tolo, derivado das cartas de tarô. Então, como uma reunião fixa, de longo prazo e secreta, devemos ser uniformes em nossas designações. Sim, também vou escolher uma das cartas de tarô. Seu tom aos poucos tornou-se alegre. Eu decidi. Meu codinome será Justiça. Era uma carta dos 22 arcanos maiores no tarô. E você, senhor? Audrey sorriu abertamente para seu parceiro sentado em frente a ela. Alger franziu um pouco a testa antes de logo relaxar. O enforcado. Era outra carta dos arcanos maiores. Tudo bem, então podemos ser considerados os membros fundadores do clube de tarô. Audrey foi a primeira a deixar escapar com alegria, apenas para olhar com medo para Zolmingruy oculto na névoa. Tudo bem, senhor. Tolo. Zolmingruy balançou a cabeça em diversão. Vocês podem decidir sobre tais assuntos triviais sozinhos. Obrigada, Audrey estava claramente emocionada. Depois disso, ela olhou para Alger. Senhor. Enforcado, você pode repetir o endereço mais uma vez? Tenho medo de que minhas memórias falhem. Sem problemas, Alger ficou muito satisfeito com a seriedade de Audrey ao repetir o discurso mais uma vez. Depois de repetir para si mesma em silêncio 3 vezes, Audrey disse mais uma vez com entusiasmo. Ouvi dizer que as cartas de tarô foram inventadas pelo Imperador Roseli como um jogo. Na verdade, não vêm equipadas com o poder de adivinhar o futuro. Não. Na maioria das vezes, a adivinhação decorre de si mesma. Todo mundo tem algo espiritual sobre si mesmo, permitindo que eles sintonizem-se com o mundo espiritual e tenham acesso a informações sobre si mesmos em um nível ainda mais alto. No entanto, as pessoas comuns são incapazes de perceber isso, muito menos de interpretar os sinais que recebem. Esta informação se apresentará com a ajuda de ferramentas de adivinhação. Deixe-me levantar um exemplo simples, sonhos e intérpretes de sonhos. Alger deu uma olhada em Zolmingruy e não vendo nenhuma resposta dele, refutou a afirmação de Audrey. As cartas de tarô são, de fato, uma dessas ferramentas. Elas usam mais simbolismo e elementos mais lógicos para nos ajudar a interpretar os sinais de maneira conveniente e precisa. Embora Zolmingruy parecesse indiferente, ele ouvia com muita atenção. Foi só nesse ponto que sua mente vazia aos poucos tornou-se pesada quando sua cabeça começou a sentir uma dor latejante. Entendi, Audrey concordou com a cabeça, não foi isso que eu quis dizer. Não estou duvidando das cartas de tarô, mas ouvi dizer que o Imperador Roseli criou outro conjunto de cartas, secretas e misteriosas. Eram cartas de papel que simbolizavam um determinado poder desconhecido. Houve um total de 22 cartas que ele completou. Mais tarde na vida, ele as referenciou para criar as 22 cartas de tarô dos arcanos maiores que são usadas como uma ferramenta de jogo. O que eu disse está correto, ela enfatizou em seguida. Ela olhou para Zolmingruy como se estivesse tentando obter uma resposta do misterioso senhor. Tolo. Tudo o que Zolmingruy fez foi sorrir sem dizer uma palavra. Ele lançou o olhar para o enforcado como se estivesse colocando-o à prova. Alger inconscientemente endireitou as costas e disse com uma voz profunda. Isso mesmo. Disse que o Imperador Roseli viu a ardósia da blasfêmia e esse conjunto de cartas de papel contém os profundos mistérios dos 22 caminhos do divino. 22 caminhos do divino, repetiu Audrey com um tom saudoso. Naquele momento, a dor de cabeça de Zolmingruy se intensificou.
Ele sentiu que sua conexão invisível com as estrelas vermelhas e a névoa branco-acinzentada começou a vacilar. Tudo bem, isso é tudo para a reunião de hoje, ele disse com uma voz profunda após tomar a decisão de imediato. Por sua vontade, Alger inclinou a cabeça com respeito. Por sua vontade, Audrey imitou o enforcado. Ela ainda tinha muitas perguntas e pensamentos, portanto, não queria que terminasse tão cedo. Vamos aguardar a próxima reunião, disse Zhou Mingrui com sorriso quando cortou a conexão. As estrelas brilharam mais uma vez enquanto a luz carmesim retrocedia como água. Assim que Audrey e Alger ouviram as palavras do Senhor Tolo, suas figuras se transformaram em um borrão enquanto eles se afastavam. Em um segundo, a projeção quebrou quando a névoa cinza restaurou seu silêncio. Quanto a Zhou Mingrui, ele sentiu um rápido aumento de peso. Seus arredores tornaram-se fugazes quando seus olhos encontraram a escuridão antes de transformar-se em luz solar deslumbrante. Ele ainda estava parado no meio de seu apartamento. Foi como um sonho. O que diabos era aquele mundo nebuloso? Quem ou que tipo de poder criou as mudanças que acabaram de acontecer? Zhou Mingrui suspirou suavemente. Ele estava em completa confusão enquanto caminhava em direção à escrivaninha como se suas pernas estivessem cheias de chumbo. Ele pegou o relógio de bolso que colocou do lado de fora para determinar quanto tempo passou. O tempo fluiu no mesmo ritmo, Zhou Mingrui fez um julgamento aproximado. Depois de largar o relógio de bolso, ele não conseguia mais suportar a dor de cabeça. Sentou-se na cadeira e abaixou a cabeça, usando o polegar esquerdo e o dedo médio para massagear as têmporas. Depois de um longo tempo, ele de repente soltou um suspiro e disse em mandarim: "Pelo que parece, não poderei voltar tão cedo. Somente os ignorantes poderiam ser destemidos." Depois de testemunhar um evento tão fascinante e aprender a situação em relação aos Beyonders e ao mundo misterioso, Zhou Mingrui não ousou mais tentar o ritual de aumento da sorte usando o antigo Feizak ou Loen de forma imprudente. Quem sabia que outros tipos de situação aconteceriam? Talvez fosse mais bizarro, horrível ou até mesmo um inferno. No mínimo, devo tentar apenas quando tiver um profundo domínio do misticismo. Zhou Mingrui pensou impotente. Por sorte, a reunião poderia fornecer-lhe ajuda. Após outro período de silêncio, ele murmurou para si mesmo com um tom de desânimo, desapontamento, agonia e pesar. A partir deste momento, sou Klein. Reticências. Klein fez o possível para reorientar suas soluções e planos para expurgar as emoções negativas nele. Talvez ele pudesse aprender a fórmula da poção de espectador ouvindo de lado. A reunião que acabou de acontecer é fascinante. Pessoas que residem em lugares diferentes em todo o mundo podem reduzir centenas de quilômetros a apenas alguns centímetros e discutir cara a cara enquanto atendem às necessidades uns dos outros. Falando nisso, isso soa um pouco familiar. Klein ficou atordoado por alguns segundos antes de cair na gargalhada. Pressionando contra sua têmpora, ele brincou baixinho. Isso não é uma plataforma de rede social.